turma do 5º ano, meu bom dia a cada um de vocês, meu abraço a cada um de vocês, certo? Que vocês possam estar com Deus neste momento, em todos os momentos da vida de vocês. Que Deus se faça presente na moradia, na família, no trabalho do papai, da mamãe, nos seus estudos, tá bom? Nas suas ações, que Deus sempre se faça presente na sua vida, tá bom? Então que essa manhã seja uma manhã agradável para todos, para todos. Bom, agradeça a Deus por tudo que você tem. Já agradeceu a Deus hoje pela manhã que está se iniciando, pelo dia que você está tendo, por toda a conquista que você já teve? Já hoje você já começou a fazer isso? Pois se não começou, comece a fazer, certo? Que hoje nós vamos dar início a mais uma aula de história. Hoje vamos dar início à nossa aula de história. Vamos fazer a nossa correção da atividade anterior. Na semana passada, eu pedi que vocês pudessem fazer as questões que eu passei, né, na folha ou no caderno, verdade? E também pudesse, né, quem pudesse lá postar na plataforma, postasse na plataforma. Dei a dica também, já coloquei algumas páginas que vocês poderiam encontrar, né, as respostas para essas perguntas. Né? Mas vamos iniciar essa nossa manhã, vamos assim iniciar, antes da gente começar essa nossa correção, vamos fazer assim a nossa oração, né? Pede ao Pai do céu, né, que possa vir proteger sua vida. Então você reza junto comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Certo? Então, que chuva de graças desça sobre cada um de vocês, certo? Sobre a família, sobre os estudos, sobre o trabalho, sobre o pão de cada dia. Chuva de graças pedimos a Ti, chuva de graça derrama em nós, chuva de graça neste lugar, derrama. Então, que chuva de graças caia sobre mim, chuva de graças caia sobre você que está em casa, sobre sua casa, sobre todo o seu ambiente, né? Que você está aí com sua família, tá bom? E vamos agora dar início à nossa correção. Eu pedi que vocês procurassem, né, essas respostas no livro de história, nas páginas 264, 267, 268, 271, 272 e 274. Foi ou não foi? Foi sim. Eu postei lá no grupo a atividade e postei as páginas que vocês encontrariam essas respostas, tá bom? Então vamos lá, dar início. A nossa primeira pergunta de história, da nossa primeira atividade de história, pergunta o seguinte: explique por que muitas pessoas na passagem do século XIX para o século XX foram atraídas para os grandes centros urbanos. Né? Elas foram atraídas por quê? O que foi que aconteceu para elas poderem ir para os grandes centros urbanos? Por causa de quê? Do crescimento da industrialização no país. Né? Então fez com que isso atraísse eles, né? O crescimento da industrialização no país. Crescimento da industrialização no país, ou seja, a quantidade de indústria estava cada dia mais aumentando. Se tinha muita indústria aparecendo, aumentando, ia precisar de quê? Muita gente para trabalhar. É ou não é? É. Certo? Na segunda,
Que inovações modificaram o dia a dia das pessoas no século XIX e XX? Que foi que modificou? Foi a chegada de quê? A chegada da eletricidade. Certo? E como foi que essa chegada da eletricidade modificou a vida das pessoas? Por exemplo, foi substituído os bondes de tração animal por bondes elétricos. Foi substituído os lampiões a gás por quê? Lâmpadas elétricas. Então isso daí modificou muito o dia a dia das pessoas. Então a chegada da eletricidade modificou o dia a dia das pessoas, facilitou muito, né, para as pessoas. Tá bom? Então lá na segunda questão, você vai e coloca. Segunda questão. A chegada da eletricidade. A chegada da eletricidade. Aí você pode até citar, né, essa chegada da eletricidade. Como foi que modificou a vida das pessoas, né? Os bondes de tração animal foram substituídos por bondes elétricos. E os lampiões a gás por lâmpadas elétricas. Por lâmpadas elétricas. Certo? Então, com a chegada da eletricidade, teve esses pontos positivos aí para as pessoas. Terceira, escreva alguns pontos negativos para as pessoas que iam trabalhar nas indústrias no início do período republicano. Muita gente ia para trabalhar nas indústrias, né? Muita gente. Só que tinha alguns pontos negativos para essas pessoas que não chegavam lá. Elas trabalhavam porque, enfim, elas queriam, né? Precisavam de um emprego, né? Precisavam de uma renda. Mas quais eram os pontos negativos que tinham? Ou seja, eles não tinham direito trabalhistas, né? Não tinham de jeito nenhum. Ou seja, não havia direito trabalhistas. Não havia direitos trabalhistas. Instalações inadequadas. As instalações eram inadequadas. O que mais? Ambientes, né? Os ambientes onde eles trabalhavam eram sujos. E etc. Certo? Então, quando eles chegavam lá para trabalhar nas indústrias, as indústrias elas não ofereciam de fato o que realmente era necessário para os trabalhadores. Então eles viviam assim, eles não tinham direito trabalhistas, as instalações eram inadequadas, o tipo de trabalho que eles faziam, né, onde eles estavam, e os ambientes eram sujos, etc. Tinha mais coisas, certo? Já na quarta questão diz assim: muitos trabalhadores cansados do trabalho que exerciam de forma desumana lutavam por seus direitos. Já estavam cansados de trabalhar dessa forma desumana. Que direitos eles reivindicavam? O que é que eles queriam? Né? Então, o que é que eles queriam? O que é que eles protestavam? Queriam ganhar como trabalhador? Eles queriam o quê? Eles queriam a redução da jornada de trabalho, redução da jornada de trabalho, redução da jornada de trabalho, o que mais? Maior segurança nas fábricas, porque se na fábrica não tinha segurança,
eles estavam correndo risco, certo? E a questão da segurança aí que eu estou falando, não é a questão de ter um segurança para fazer, não é? A segurança da empresa, não. Não, a segurança, quando eles pediam maior segurança nas fábricas, era a questão mesmo das instalações que eram mal feitas. Eles podiam sofrer algum acidente de trabalho lá, certo? Outra coisa, eles reivindicavam aumento salarial, porque eles trabalhavam muito e ganhavam pouco. Então, eles queriam um aumento salarial. Outra coisa que eles reivindicavam também, férias remuneradas e a proibição para menores de 14 anos. Eles também queriam isso, férias remuneradas, e eles queriam que proibisse menores de 14 anos trabalhar, certo? Proibição para menores de 14 anos trabalhar. Bom, então eles teriam que reivindicar muita coisa, né? Muita coisa eles queriam reivindicar, certo? Quinta questão, lê as alternativas e coloque V ou F. A Aliança Liberal lançou a candidatura de Getúlio Vargas? Falso. O golpe que colocou Getúlio Vargas no poder ficou conhecido como a Revolução de 1930? Verdadeiro. Getúlio Vargas não era um governo autoritário? Falso. Getúlio Vargas não fechou o Congresso nem substituiu os governantes? Falso. Então vai ficar como? F, V, F e F. F, V, F, F. Certo? E a sexta questão, em 1934, a participação feminina na política foi regulamentada na Constituição. Qual o nome da primeira mulher a ser eleita deputada federal? Carlota Pereira de Queiroz. Carlota Pereira de Queiroz. Certo? Entendido? Então, essa foi a nossa correção da atividade de casa, né? Que eu passei como se fosse uma revisão do que a gente já viu, tá bom? E hoje nós vamos falar ainda sobre os direitos dos trabalhadores, a propaganda durante o Estado Novo, certo? Que a gente vai para qual página? Nós vamos aí para a página 278, certo? 278. Olha só. Para garantir o apoio popular em seu governo, Getúlio Vargas atendeu a várias reivindicações dos trabalhadores e instituiu diversas medidas favoráveis a eles. Vocês lembram que na atividade a gente viu o que era que os trabalhadores estavam reivindicando, o que era que eles queriam, lembram? Como a jornada de 8 horas diárias, que eles queriam a redução, né, da jornada de trabalho, férias remuneradas e salário mínimo. Em 1943, esses direitos foram oficializados por meio da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Você sabia que até hoje a CLT, que rege as relações trabalhistas em nosso país, né? Que é o que? A carteira de trabalho, CLT. Certo? Muito bem, no governo de Getúlio Vargas, o registro na carteira de trabalho passou a ser o quê? Obrigatório. Tá certo? E aqui a gente tem um exemplo dessa CLT atual, né? A carteira de trabalho. A pessoa, quando ela vai para uma empresa, né? Uma empresa, pode dizer assim, uma empresa grande e reconhecida, a pessoa, quando ela é empregada, ela já... Né? A empresa já pede a carteira de trabalho da pessoa, né? Que é para poder assinar a carteira de trabalho, para poder ter direito àqueles, né? Os direitos trabalhistas que a gente conhece, certo? Vem aí, quando eu falo de CLT, vem a questão dos sindicatos. Ao mesmo tempo que aprovou a medida, né? O Getúlio Vargas aprovou a medida a favor dos trabalhadores, Getúlio Vargas também impôs
propôs algumas leis que buscavam controlar mais de perto as relações trabalhistas. Olha só, os sindicatos, por exemplo, que eram associações regidas para a defesa dos trabalhadores, passaram a ser obrigatoriamente vinculados ao governo. Getúlio Vargas foi um político populista. Você sabe o que é que significa esse termo, populista? Por que ele foi um governo, por que ele foi um político populista? Nessa época, os políticos populistas eram aqueles que aprovam medidas para agradar o povo e obter o seu apoio, enquanto atendiam de fato aos interesses dos mais ricos. Por isso, populistas. Ele fazia algo para atender o que o povo queria, né? Mas na verdade ele só atendia aos interesses das pessoas que tinham mais dinheiro. Por isso, político populista, como é o caso aí do Getúlio Vargas. Os sindicatos que eram para lutar junto com os trabalhadores, né, em favor ao que eles merecem por direito, eles eram favoráveis ao governo naquela época. Então o trabalhador acabava não tendo vez, certo? Porque os sindicatos eles não ajudavam, eles ficavam a favor do governo. Aí na página 280 tem a propaganda durante o Estado Novo. O Estado Novo foi caracterizado pela intensa publicidade a favor do governo. Olha só, em 1939, Getúlio Vargas criou o Departamento de Imprensa e Propaganda para desenvolver as propagandas, anúncios e notícias que falassem bem do governo, certo? Então, essa propaganda aí seriam as notícias que falassem bem do governo. Que é um governo que gosta que alguma notícia seja má a seu favor? Nenhum, né? Eles querem boas notícias. A instituição era responsável ainda por fiscalizar a mídia para evitar a transmissão de mensagens contrárias ao governo. Então o DIP, que a gente chama aí, que é Departamento da Imprensa e Propaganda, além dele colocar as notícias boas do governo, ele também fiscalizava, ele não deixava jamais que algumas propagandas contrárias ao do governo fossem colocadas na imprensa, certo? Muitos cartazes produzidos pelo DIP traziam imagens valorizando a figura pessoal de Getúlio Vargas e destacando como líder da nação e dos trabalhadores. Olha que coisa linda. Veja os exemplos. Então temos aí dois, Temos aí 1º de maio, concentração trabalhista na esplanada do Castelo em homenagem aos beneméritos presidente Vargas. E outro, tinha uma ilustração de uma cartilha produzida lá, naquela época pelo governo, mostrando Getúlio Vargas interagindo com a juventude. Nós temos aqui, essas duas imagens aí, elas faziam propagandas positivas sobre o governo. E quem é o governo que não gosta de ver uma propaganda, favorável ao que você faz, ao que ele faz? Todo governo tem disso. Então, na época do Getúlio Vargas, ele fazia com que, o DIP fazia com que isso realmente valesse, apenas pessoas verem, por mais que fosse ao contrário, mas o DIP tinha essa responsabilidade, colocaria para o povo ver apenas as notícias boas do governo, certo? O que é que essas imagens aqui têm em comum? O que é que elas têm em comum? Elas duas falam de quê? Sobre o quê? Eles destacam o quê? Getúlio Vargas, falam sobre as boas imagens de Getúlio Vargas, tá certo? E para você, na sua opinião, qual era a intenção do DIP ao produzir essas imagens? Por que o DIP produzia aqui essas imagens, Ou seja, a intenção era o quê? Era divulgar a importância do Getúlio Vargas, que ele era preocupado com as ações trabalhistas, ele era preocupado com os anseios do povo. Então o DIP, com essas imagens aí, ele queria fazer isso. Fazer com que as pessoas vissem que o Getúlio Vargas, ele realmente se preocupa com o povo. Ele realmente se preocupa com os direitos trabalhistas. Tá certo? Entendido? E você vai fazer o quê? Em casa.
você vai responder a página 200 e... Vamos ver aqui. Pronto, você vai responder a página 279, certo? Aqui, ó, 279, certo? E nessa página aqui, 280, ó, responde aqui também. Certo? De história, 279 e 280, tá certo? E na próxima aula a gente está aqui. Então, quando você terminar a tarefa, você faz como você faz sempre. Manda para mim, manda para o meu privado, tá certo? Posta lá na plataforma que eu estarei à disposição. Tá bom? Abraços, meu beijo e até a nossa próxima aula.